Tudo bom, pessoal? Vamos começar mais uma aula da produção da radiação. Tá? Hoje nós vamos abordar, então, a unidade de comando, certo? Já vimos cabeçote, certo? A ampola, como é que, de uma maneira geral, como é que é produzida a radiação. Então vamos ver um pouco sobre o controle dessa radiação. A gente vai ver depois um pouquinho mais de profundidade, como é que é feito isso em termos elétricos, etc. Tá? Mas para a gente ir avançando aos poucos, né? Vamos então ver a unidade de comando. Então, qual é a função dessa unidade de comando? Também chamada de mesa de comando, né? Que antigamente era uma mesa grande, né? Ocupava muito espaço, então até era uma mesa de comando. Mas hoje já diminuiu muito. Então, antigamente era comum acomodar os transformadores, ou seja, os transformadores estavam junto da mesa, dentro da mesa, né? Faziam parte da mesa. Hoje em dia isso mudou um pouco, pelo próprio tamanho, os equipamentos mais modernos, então isso fica numa fica separado, uma unidade separada, uma caixa lá, um armário separado com os transformadores e outras coisas. Mas antigamente era comum ser uma peça única, controle, a mesa, por isso mesa de comando, porque era grande, a unidade de comando e os transformadores. Hoje já mudou um pouco, certo? E os transformadores, tudo isso a gente vai ver depois com mais detalhes. Próxima aula. Bom, claro que o principal é disponibilizar os controles. Então, onde eu escolho a tensão, a corrente, o tempo, a gente viu sobre a questão de foco fino, foco grosso, onde é que eu escolho isso? Então, é justamente nessa unidade de comando, isso em primeiro lugar. Certo? Se tem transformadores, outra coisa, aí depende do fabricante. Também importantes são as chamadas variáveis da técnica, ou seja, o KV e o MA, tensão e corrente, e tempo. O que quer mostrar? Porque muitos controles, né, ou muitas unidades de comando, elas têm apenas um botão que está escrito ali, 70 kV, 90 kV e 100. Então você coloca o valor, né, você na verdade gira um botão, por exemplo, sistema analógico, você gira um botão e diz, tá no botão ali marcado 70. Então é para estar aí 70. Espero que saia 70. Então, em alguns casos, né, a maioria tem um medidor para te dizer que realmente o que você escolheu é o que está saindo lá, certo? Então, a necessidade de você ter um retorno dessa informação que você pediu. Então, muitos mostradores, um pouquinho mais complexo, né, ou talvez de média qualidade, né, um modelo tipo médio, não muito simples, possui um mostrador para te informar realmente o que está acontecendo, certo? Também parece meio estranho, mas é manter o técnico longe da ampola, certo? Porque senão você poderia dizer, não, eu deixo o comando, os medidores, os mostradores e os botões junto do cabeçote. Então eu ficaria ali na frente do cabeçote, posicionaria, já apertaria o botão e dispararia. Só que isso o que aconteceria? Você estaria recebendo a radiação de fuga do cabeçote e a radiação espalhada pelo paciente e pela mesa. Então, você ter uma mesa de comando que é afastada do aparelho, afastada da produção da radiação, é muito bom porque garante que o operador está longe da radiação, né? Então, às vezes parece meio óbvio, mas não é tanto assim, tá? É importante ter isso. Então, garantir que o operador está longe do equipamento. Então, quais são as tecnologias? Como são construídas essas uh, unidades de comando? Então, elas podem ser, digamos, totalmente analógica, ou seja, tudo é botão de girar, mostrador é ponteiro, etc, etc. Claro que isso tem, pelo menos antigamente, um custo bem menor, né? Hoje a parte digital já é muito barata no geral, né? Então não valeria muito a pena, mas antigamente 20, 30 anos atrás, era muito caro alguma coisa digital. Então tá lentamente sendo, né, substituído os equipamentos e por isso você pode ainda encontrar, né, sistemas analógicos. Os digitais têm ou tinham pelo menos um custo um pouco maior,
certo? De acordo com as funções que você quer, porque aí os digitais, como é mais moderno, é mais bonito, né? Aquela coisa dá mais segurança de você estar vendo digital. Então, geralmente eles têm os controles são digitais, né? Tipo, mais 1, mais 10, você vai apertando o botão, vai aumentando, e ao mesmo tempo eles têm um mostrador para dizer o que você está escolhendo. Se você está escolhendo 50, 55, 58, 70, 75. Então, eles acabam, às vezes, sendo mais caro por causa disso, né? Porque eles têm todo o controle digital, mais um mostrador que às vezes você não tem no sistema analógico, eu vou mostrar. Claro que tem alguma coisa, digamos, mista, né? Botões analógicos, mostradores digitais, alguns até podem ter um botão digital e um mostrador analógico, enfim, também pode acontecer. Existe uma mesa de comando, uma unidade de comando, que são dos equipamentos chamados telecomandados. Então, tele significa distância, comandado a distância. O que é comandado a distância? É um equipamento que você pode mexer a mesa, você pode mexer o cabeçote, a colimação, tudo à distância, certo? Então você está ali operando o seu equipamento longe da mesa e somente fluoroscopia você percebe que o paciente não está alinhado, certo? Você faz um primeiro disparo, principalmente na fluoroscopia, você faz o primeiro disparo, vê instantaneamente a imagem do paciente ali, da anatomia, e vê que está fora do lugar. Então, em vez de você caminhar e até lá, empurrar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda e ajustar o paciente, você pode dar a mesa de comando, 2, 3 metros de distância, apertar um botão e aquilo ali andar, aquela mesa andar alguns centímetros e você posicionar de novo sem ter que ir lá, certo? Se você precisa fazer um exame que o paciente está deitado, depois tem que inclinar 30 graus, então também a mesa telecomandar pode ter um botão que dá a mesa, então você faz o exame normal, aperta um botão, ela vai a 30 graus, para e você já faz o outro disparo para fazer a segunda imagem, por exemplo, tá? Então isso também é comum ter essas telecomandadas, mas é alto custo porque não é a unidade de comando que é cara. Lógico, ela tem mais botões, mais eletrônica. É porque o equipamento seu lá, o aparelho, é estativo, o cabeçote, tudo tem motores para mexerem, né? A mesa, etc, etc. Então, sai mais caro por causa disso. Então, alguns equipamentos, poucos, né? Poucos hospitais, poucas clínicas têm um telecomandado, principalmente quando você trabalha com fluoroscopia. No dia a dia, para fazer exame estático, ou seja, o paciente ali parado, ficou parado, você disparou e tal, sem contraste, sem nada, não tem muito sentido ter o telecomandado, porque ele é muito caro. E o equipamento móvel também substitui um pouco, porque muitos equipamentos móveis, tem o chamado Arkin-C na fluoroscopia, ele já tem intensificador de imagem, ou seja, você já vê a imagem real, instantânea, sem passar por filme, certo? Então você faz um disparo rápido, vê a imagem, vê se tá e já mexe no equipamento ali, porque vai estar próximo do equipamento, que ele é móvel, você já ajusta ele ali, bota 1 centímetro para a direita, para a esquerda, ajusta e então substitui o telecomandado. E o telecomandado geralmente acho que todos são fixos. E o móvel, esse o chamado Arkin-C, por exemplo, você pode levar para UTI, pode levar, enfim, para a sala de cirurgia e assim por diante, né? E ainda ele não é telecomandado, mas ele tem algumas facilidades como o telecomandado tem, certo? Então, essa mesa de comando telecomandado também é uma mesa ou uma unidade de comando diferenciada. Então, tá aqui alguns tipos de mesa, né? Então, vejam, muitos botões aqui, digital. Então, muitos desses botões aqui são uma memória. Então, você quer fazer tórax, você aperta um botão, ele vai colocar aqui tensão, corrente, tempo de tórax. Você quer fazer uma mão, aperta outro botão, ele faz. Ah, mas essa mão aqui que está memorizada é uma mão, ela está com gesso, por exemplo. Então o gesso vai absorver um pouquinho mais da radiação, talvez perca um pouquinho de qualidade da imagem, eu preciso colocar mais tensão. Daí tem um botão mais e menos aqui, de corrente, de tensão, de tempo, etc. Daí eu ajusto aquilo que está na memória, certo? Bom, aqui do lado a gente tem o que falou da mesa analógica, então você tem botões que giram, os botões que giram para acertar MA, corrente, tempo, etc., tensão.
certo? E aí um display aqui, onde possivelmente aqui deve ter uma linha, tipo os antigos dial de rádio. E essa linha aqui, de acordo com como você gira, ela vai correndo para lá e para cá. Tá? Uma linha, um fio de aço que vai marcando aqui ou KV ou MA de acordo com como você gira, tá? Tem outros mostradores analógicos aqui para informar ou corrente, ou tensão, etc. Como que você está regulando o seu aparelho, ok? Então esse aqui é um tipo totalmente, digamos assim, analógico, mostradores em cima e os controles analógicos. E esse aqui à esquerda você tem então o mostrador aqui digital, certo? E os botões também todos aqui analógicos. Se você quer somar, aumentar a tensão corrente, você vai apertando aqui mais um, algum pode ter mais 10 para ser mais rápido, enquanto que no analógico você vai girar. Bom, falar em mesa de comando para um sistema portátil desse não faz muito sentido, né? Então, embora se usava antigamente mesa de comando, melhor aqui é falar mesmo em unidade de comando. Então, veja, aqui eu tenho a caixa colimadora aqui embaixo, né? Que vai controlar a área de radiação, os botões aqui que vão abrir e fechar, que depois a gente vai ver o que é uma caixa colimadora. Então, isso tudo no telecomandado, né, eu faria lá na unidade de comando, não precisa ir até o cabeçote e mexer. Então tá aqui, botões analógicos, certo? Então aqui veja, eu já tenho valor fixo, tem posição fixa, então se ele para aqui é um tempo, se ele para aqui é outro tempo, outro tempo, outro tempo, aqui deve ter várias tensões diferentes, 50, 52, 54, então você seleciona. Basicamente, você selecionando aqui, você vai confiar que tá, você marcou na posição 50, vai ter 50 kV. Contudo, ele tem mais alguns mostradores aqui analógicos para garantir que está realmente saindo o que você pediu ou não, certo? Já esse modelo aqui é um modelo totalmente digital, né? Onde você tem aqui botões mais e menos, ou a seta para cima e para baixo, para você regular a tensão, corrente, tempo e assim por diante. Alguns têm, então você vai dizer, professor, tensão, corrente, tempo. Por que tem esse 4? Quarto, né? É comum você ter a multiplicação dos dois que se chama MAS, tá? Vocês vão ver na técnica. Então, a técnica sempre vai falar em MAS. O que é MAS? É o produto, é a multiplicação do tempo, segundo, pela corrente de elétrons. Por quê? Porque corrente de elétrons vezes tempo vai dar o total de elétrons ou total de radiação que você vai produzir. Então isso é importante. Você precisa de uma quantidade de radiação para atravessar o paciente, um pouco vai ficar no paciente, todo exame causa dano ao paciente, certo? Todo exame causa dano ao paciente, a radiação interage com o corpo, com as células do paciente, interação pequena, não vai matar ninguém, mas interage, tem que interagir, porque senão você não tem o que a gente chama da sombra, do contraste. Se toda a radiação passa, eu sou transparente à radiação, que imagem eu tenho? Nenhuma, né? Se toda a luz passa por mim, eu não tenho sombra atrás, então não tenho imagem. Ou ao contrário, se a luz não bate em mim e entra na câmera fotográfica, por exemplo, eu não tenho imagem também. Então tem que interagir, ou passar, ou atravessar, ou bater e voltar, etc. Então eu preciso de uma certa quantidade de radiação que vai passar o paciente e um pouco vai ficar. Essa radiação que vai passar vai ter que passar pela mesa, um pouco vai ficar. Vai ter que passar pela capa do chassi, chegar na tela intensificadora, vai passar um pouco vai ficar. O que ficar vai produzir a luz vai chegar no filme, etc, etc, etc. Então, eu preciso de uma quantidade de radiação, tem que produzir 100 para que chegue, sei lá, 10 no filme, certo? Mais ou menos por aí, tá? A eficiência é muito grande. Então, como que eu posso produzir 100? 100 miliamperes, 100 bilhões de trilhões de elétrons batendo por 1 segundo.
100 mAs. Ou eu posso 10 miliamperes menos corrente elétrica, menos elétrons, menos radiação, porém por 10 segundos. 10 vezes 10, 100 miliampere segundo, certo? Então, o importante é entregar 100. Se esse 100 vai ser tudo em 1 segundo, muito calor em pouco tempo. Ou se vai ser durante 10 segundos, pouco calor por muito tempo, certo? Então, eu posso escolher. Claro que tem algumas questões, por exemplo, do paciente se mexer, certo? Então, eu vou ver se eu consigo. Não, é uma mão, é um braço que pode ficar parado, o paciente não vai se mexer, é tranquilo. Então, posso aumentar o tempo e diminuir a corrente. Diminuo o calor, estou protegendo o ânodo, esse ânodo vai durar mais tempo, não vai trincar, etc, 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 certo? Então, geralmente, quando vocês lerem nos livros, como é que faz um crânio? Um crânio é 80 kV, 80 mil volts e 20 miliampere segundo, 20 mAs. Como é que eu faço 20? 20 vezes 1, 40 vezes 0,5, 200 vezes 0,1, certo? E mais ainda, o seu equipamento, às vezes, ele não dá 20, ele te dá 15 ou 30. Então, também, por isso que a gente não diz, é 20 vezes 1, mas o meu equipamento não dá 20, o que eu faço? Ele dá 15, ou ele dá 40. Se ele dá 40, você usa 0,5. A multiplicação tem que dar 20. Ele dá 100. Para 20, 100, 0,2. Então, 100 miliamperes, 0,2 segundos. Então, por isso também que nos livros não vai te dizer corrente e tempo, porque cada equipamento pode ter a sua funcionalidade em termos de tempo e corrente. Ok? Certo? Então, por isso que às vezes você tem 4 mostradores. Mas a gente vai ver mais sobre MS também em outra aula. Esse aqui é um telecomandado, então a foto talvez não esteja muito bom. Depois nas transparências lá no PDF vocês podem ver. Então aqui está dizendo que se eu apertar esse botão de cima, o cabeçote sobe, fica mais longe do paciente. Se eu apertar esse botão de baixo, o cabeçote desce, fica mais perto do paciente. Então eu não preciso estar lá. Aqui vai dizer que a mesa gira para ficar de pé. Aqui ela gira para deitar, para voltar o que eu girei. Aqui eu consigo abrir e fechar a colimação, direita e esquerda, em cima e embaixo, né? Porque é quatro lados. Aqui eu consigo acender a lâmpada ou apagar a lâmpada lá da colimação. Tudo isso a gente vai ver. Mas só para mostrar que isso aqui é um pedaço, né? Essa é uma verdadeira mesa, né? Unidade de comando, mas é uma mesa, porque ela é enorme. Tem mais um lado aqui bem grande, tá? Só para mostrar. E aqui, esse é um botão, aqui não ficou bem claro, mas é um pino, digamos assim, que você pode empurrar pelos 4 lados, tá? Como se fosse um joystick, alguma coisa assim. Então é um pino que isso mexe a mesa em si, o tampo da mesa, tá? O tampo da mesa é móvel. A gente vai ver também na aula sobre mesas. Então o tampo é móvel, então você empurra para lá, a mesa vai para frente, digamos, vai para trás ou em sua direção, para direita, esquerda. Então tudo isso daqui controla o seu equipamento à distância. Tele é distância, comandado à distância. Okay? Então nem falei aqui em KV, MA, nem nada. Tem outras funções aí, depois a gente vai ver. Bom, quando eu falei que pode ter o transformador, tá aqui, tá? Tem uma clínica aqui que eu já fiz algumas radiografias lá, e eles têm um equipamento parecido com esse. Tá? É um armário mesmo, isso aqui é da altura de uma pessoa, 1,60 m, 1,80 m. Então tem os botões aqui, analógico, etc. E aqui dentro está a eletroeletrônica, transformadores, que a gente vai ver na próxima aula, que produzem a radiação, cuidam do filamento, toda a parte elétrica. Então tá aqui tudo num armário só. Por isso que a gente diz que a mesa de comando, a unidade de comando, muitas vezes tem o transformador e toda a eletroeletrônica aqui dentro, tá? Aqui esse à direita também é a mesma coisa, certo? Então os transformadores estão aqui. Aqui é o botão de disparo, então aqui ó, tudo analógico. Esse nessa parte preta, a parte digital de mostrar tensão, ou pode não ter também, como eu disse, a gente pode confiar só nos risquinhos que estão marcados aqui. E esse aqui é um modelo
mais, digamos, digital, mais moderno, vocês vão perguntar, professor, cadê o transformador? Está numa caixinha igual a essa em algum outro canto da sala, tá? Então aqui ficou só o comando, certo? Bom, vendo agora a questão dos tipos de botões, de comandos que a gente tem, certo? A primeira parte é ligar e desligar. E aí é o seguinte, assim como você tem algumas situações em que você tem, sei lá, por exemplo, o micro-ondas, né? O micro-ondas está lá funcionando, às vezes mostrando a hora, né? A net lá, o TV a cabo tá lá mostrando a hora, ou seja, está funcionando. Você aperta um botão lá de canal, ou o botão do micro-ondas lá, bota e aperta o botão mais 30, ele já sai ligando, etc. Ou seja, o equipamento está energizado, certo? No caso da TV a cabo, o micro-ondas, só se você desligar da tomada, certo? Então, no nosso equipamento radiológico, a gente tem um botão liga e desliga que liga e desliga toda a energia do sistema, ou seja, energia do comando e energia lá do equipamento, mesa, o freio que eu falei, né? Na aula passada sobre o freio que controla o peso do cabeçote ali, para o cabeçote subir e descer mais fácil com contrapeso. Então, tudo isso, a mesa tem, às vezes, pode ter um motor lá que ajude a posicionar, a girar ela, etc. Tudo isso é ligado e desligado pelo comando. Então, tem um botão único, um interruptor único, liga e desliga. Por isso que eu falei, você, no geral, tá lá, não tá usando, digamos assim, o equipamento, mas ele está ligado, está gastando energia, certo? Aí você, no final do dia, vai lá e desliga por completo. E tem um botão específico que desliga tudo. Aí você desliga e o que acontece, como eu falei, de acordo com o sistema antigo de freio, ou o cabeçote desce, se o cabeçote for mais pesado que o contrapeso, ou então o cabeçote também sobe, sobe e bate lá em cima, porque o contrapeso é mais pesado que o cabeçote, tá? Isso é comum, por exemplo, se você tirar a caixa de colimação para fazer uma manutenção, alguma coisa. Você tira a caixa de colimação, tira o peso e o cabeçote sobe porque está desequilibrado, ok? Bom, então, como eu disse, cabeçote, mesa, estativa, tudo está energizado. Então, você pode ter on e off, pode ser algo escrito desse jeito. Pode também ter esse símbolo, tipo botão dentro, botão fora, né? O pontinho dentro, o pontinho fora, enfim, tá? Você tem que identificar, certo? Então, se procura usar alguns desenhos padrão, que a gente já conhece, né? Do celular, do micro-ondas, etc, etc, para ficar mais fácil, tá? Você vão ter poucas palavras, né? Não vai ter nenhum manual de instrução ali preso no equipamento. Você vai ter que ir pelos desenhos. Isso é bom porque se você trabalhar em 2, 3 lugares ou usar 2, 3 equipamentos diferentes, você vai identificar facilmente. Botão de foco. Então, se você tiver 2 focos, você eventualmente pode escolher o foco fino e o foco grosso. Se você tiver um botão de um foco, não vai existir botão de foco, porque não tem o que você escolher, certo? Hoje em dia, a maioria dos equipamentos é automático, certo? Ou seja, de acordo com a corrente que você pedir ou de acordo com a quantidade de radiação que você vai produzir, ele já escolhe o foco fino e o foco grosso. Bom? Quando a escolha é manual, o técnico deve informar qual que ele quer usar, qual foco. Então vai ter um símbolo, certo? Que vai ser um quadradinho pintado pequeno dentro de um maior e do lado vai ter um quadradinho maior dentro de um pouquinho maior, certo? Então vão ter esses dois símbolos aqui de foco fino e foco grosso. Então você vai apertar e vai dizer eu quero fino e foco grosso. Por que isso está caindo em desuso e é até estranho hoje a gente pensar que tinha essa opção? Então vamos lá. O que tinha antigamente? Alguns equipamentos. Você tinha assim 20, 50, 10, 20, 50, 100 miliamperes, foco fino, ele aceitava essa possibilidade, e de repente 50, 100, 200, 400, 500 miliamperes, foco grosso, certo? Bom,
Qual é a vantagem? Por que você tem que escolher 50 foco fino e 50 foco grosso, se a quantidade de radiação no final é possivelmente a mesma que você vai produzir? Então, por que você vai escolher o fino ou o grosso? Você vai querer o fino, obviamente, sempre o fino, em primeiro lugar. Se não der, vai para o grosso. Mas sempre o fino que dá mais qualidade, certo? Então, é um pouco estranho ter isso. Claro, talvez pela quantidade de tempo, então você tinha 50 miliamperes, mas por muito tempo, talvez aquecesse demais, o próprio equipamento ia bloquear, não ia deixar a combinação 50 com, sei lá, 2 segundos, ele não vai deixar. Agora, se for no fino, se fosse no foco grosso, 50 com 2 segundos, ele ia deixar você usar o foco grosso. Então, isso em sistemas analógicos antigos, que você não tinha muito controle digital, muita inteligência dentro, isso ele fazia um bloqueio mecânico, tá? Mecanicamente, quando você girava os botões, de acordo com como girava, um botão meio que trancava o outro. Então, se você botasse 50 mil e 2 segundos, 1 segundo, ele dava um jeito de trancar, você ia apertar lá, sei lá, no foco fino e ele não deixava, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Isso tinha uns equipamentos malucos que era assim, você ia disparar, ele não deixava, tinham que apagava a luz. Era estranho, porque ele estava iluminado, que tinha os displays ali, era tudo ponteiro, tá? Mas o ponteiro tinha luz e tal, para você chegar até aquele painel, tá? Aí você fazia uma combinação errada ali, que seria muito calor, que ele não aceitaria. Aí quando você botava lá 100 kV, puf, apagava o equipamento e errou, queimei o equipamento. Aí você voltava para 90, acendia a luz. Era a maneira que ele tinha para te avisar que aquela combinação não era possível, tá? Então, era o jeito que ele tinha, apagando a luz do equipamento, né? Hoje tem alguns que tem uma luz vermelha e verde, então quando pode tá verde, se tu mistura ele já te avisa que é vermelho, que tu não pode fazer aquela combinação, porque vai gerar muito calor na ampola e ela não tá capacitada, né? Ela não está prevista para usar aquela quantidade, até porque seriam combinações não muito utilizadas. Não usa alta tensão por muito tempo, ou por muita corrente, não tem sentido. O exame de alta tensão, com alta energia, é um exame naturalmente mais rápido. Tá? Então, por isso que nunca dá para usar máxima tensão, máxima corrente, máximo tempo. Tá? Isso não existe. Certo? Então, é pouco estranho você escolher foco fino e foco grosso. Então, hoje, no geral, é automático, ou seja, 10, 20, 50, talvez 100 miliamperes, foco fino, automático, você não escolhe nada. Você quer 150, 200, 300, 400 miliamperes, foco grosso automático, ponto final. Certo? Você não tem nem que escolher. Se por acaso tiver que escolher, tá ali os dois símbolos, né, fino e grosso aqui para vocês saberem. Ok? Seletor da técnica. Então, basicamente, então, você vai escolher fino e grosso, se puder escolher, tensão, corrente e tempo. Tá? Basicamente é isso que cabe a você escolher. Tá? Tem a questão da grade também que a gente vai falar, mas é isso. E bom, ou melhor, ótimo posicionamento do paciente. Certo? Então você tem várias combinações. Você tem, por exemplo, tensão, corrente e tempo. Ou seja, você pode escolher os três independentemente, como você quiser, certo? Pode ser de 1 em 1, de 5 em 5, pode ser 10, 20, 40, 80 MA, às vezes duplica, às vezes pode ser 0, 1, seria 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,50 segundos. KV também pode ser 50, 55, 60, 65, pode ser 50, 51, 52, 53, pode ser 1 em 1, enfim, tá? Mas você tem liberdade nos três. Alguns têm tensão total de corrente e tempo, ou seja, total de produção de radiação. Por quê? Porque, como eu disse lá no livro, vai dizer entregue 10 MAS de radiação, de quantidade de radiação para o paciente, certo? Como que você fazer isso? Ver o seu equipamento. E aí você automaticamente, por exemplo, pode controlar o tempo, fazer um exame mais rápido ou mais lento, como eu disse, para poupar a ampola, certo? Ou então porque o paciente não pode ficar esperando, certo? Não consegue se controlar, enfim.
Como é que o equipamento faz? O MA faz só a parte da corrente, é simplesmente dividindo um pelo outro. Se eu tenho 100 MAS e 0,5 segundos, meio segundo, eu preciso de 200 MA. Certo? Tá? O que eu posso ter? Já vi alguns casos. Você pode ter a tensão, o total, a quantidade total de radiação que tem que ser produzida, e em vez de tempo, você ter a corrente. Como é que você sabe o tempo? Dividindo de novo um pelo outro. Então, 100 MAS dividido por 50 é 2 segundos. 100 MAS dividido por 400 MA, 0,25 segundos. Tá? E aí também, se eu coloco mais corrente, significa que o meu tempo está diminuindo, independente de qual seja o valor. Então, se eu tenho um padrão 100 MAS com 100 MA, mas eu quero fazer mais rápido, eu vou aumentar para 200, vou aumentar para 400. Se eu posso fazer mais lento para poupar a minha ampola, meu ânodo, então meus mesmos 100 MAS eu vou fazer 50, 20 MA, etc. Tá? Eventualmente pode ter um equipamento que te dá tensão e total de radiação, pode acontecer, tá? Um pouco mais difícil. Como hoje eu disse, tem os digitais, né? Comando digital. E esse comando permite você ter uma inteligência dentro, né? Se você já ouviu falar nesses Arduino da vida, essas coisas, tudo que é baratinho, então você põe uma super inteligência e ele vê qual é o melhor tempo e corrente para o equipamento, para poupar, para não fazer um exame muito longo, enfim, pode escolher. Tá? E aí você tem menos botão, menos display, menos tudo no seu comando, né? Você enxuga isso, torna mais barato. Eventualmente você pode ter tensão e corrente por um tempo fixo, um pouco estranho, né? Acho que nunca vi isso, mas pode ter, eventualmente lá numa radiologia industrial, alguma coisa. Não, ele fica sempre um segundo ligado, eu só tenho que escolher tensão e corrente. Pode acontecer. Tá? A visualização das variáveis pode ser em outra combinação, ou seja, eu posso regular tensão, corrente segundo, e eu visualizar no aparelho o número do MAS. Tá? Então não significa que eu tenha 3 variáveis aqui para mexer e que tenha as mesmas 3 no display, até porque se for um botão rotativo, como eu disse, tem a marcação lá, os risquinhos marcando 50, 70, 100, então eu não preciso ler a medida de tensão, porque a medida de tensão está no próprio botão. O botão já está me avisando quanto tem. Mas de repente eu quero garantir a produção da radiação pelo tempo, etc. Isso pode acontecer. Tá? Então, como eu disse, eu posso ter ou um código numérico, então eu quero o exame 55, tórax de criança, quero o exame 52, tórax de adulto, quero o exame 58, tórax de obeso. Então eu posso ter um código, eu posso ter um botão com memória, ainda mais agora digital, touchscreen e tal. Então você tem o desenho, tem o bonequinho lá, o bonequinho desenhado com a cabeça, e você clica lá, eu quero a cabeça, e ele te dá ali qual opção, 100 kV, 80 kV, 70, cabeça grande, pequena, e você vai só no touchscreen e tal. Você não precisa mais colocar o KVMA. Porém, contudo, entretanto, todavia, mesmo esses que tem tudo memorizado, ainda tem a opção de, bom, mas esse aqui que está na memória 70, eu não quero 70. Por algum motivo eu quero 72, eu quero 74. Então você lá tem a opção de fazer o aumentar 1, 2, diminuir, etc. Tá? Você pode ainda fazer o ajuste fino dentro da memória que ele tem. Tá? Por exemplo, os aparelhos odontológicos são tão simples que eles têm tensão fixa, certo? 70 kV, corrente fixa no filamento, melhor, filamento eu não sei quanto é 1, 2 amperes, mas a corrente da técnica é 8 mA, 7,5, 8, 8,5, por aí, depende do fabricante, nessa ordem, miliamperes, tá? Convencional é na faixa de 100, tá? Até tem opção de 10, 20, 50, mas vai até 100, 200 miliamperes, só para ter uma ideia. O odontológico é em torno de 8, 7,5, 8 miliamperes. E aí, como é que você controla a produção da radiação? Tensão é fixa, porque é DEM, esse é o periapical que tem lá no dentista, tá? Esse que é mais comum aí que a gente está acostumado, né? Que vem aqui
coloca. Então aquele é 70 volts, 70 mil volts, fixo, corrente fixa. Ah, mas se é o dente aqui de trás, o molar, terceiro molar, que é mais grosso. Ah, se é um canino aqui pequenininho, se é de criança. Então como é que eu controlo a quantidade de radiação que eu vou produzir e vai chegar no filme? Eu controlo pelo tempo. Então, nos aparelhos, mesmo digital, mais moderno que tem, vai estar lá. Hoje tem o dentinho desenhado, então você escolhe ali se é os dentes da frente, do lado, canino, molar, não sei o que. Você escolhe o dente, ele já te dá o tempo, porque a tensão corrente é fixa, ele já te dá o tempo. 1.2 segundos, 1.4 segundos, 0.8 segundos. Eventualmente, você achar que por qualquer motivo aquele valor está errado, você pode aumentar ou diminuir o tempo, ok? Então, no caso do odontológico, você só controla o segundo, certo? Só o tempo, que o resto tudo é fixo. Tá? Então, de novo aqui, controles analógicos, né? Para você selecionar, KV, MA, certo? E segundo, né? Os três. Depois tem aqui outras coisas que a gente vai ver, porque botões, displays. Aqui, vejam, que aquilo eu falei, isso aqui é KV, tensão, que aparece aqui. Aqui MAS, e veja os botõezinhos mais e menos, certo? Aparece aqui. MAS, então, aparece aqui, certo? 20 MAS, mais e menos aqui embaixo. E aqui é MS, milissegundos, 32 milissegundos. Então também tem 18, 32, 64, é o padrão americano, tá? Enfim, então você controla aqui, certo? Então aí tem outros botões aqui, ó, ligar e desligar. Então ele vai ligar e desligar esta unidade de comando. Isso aqui inclusive é uma unidade grande que vai fixa na parede, certo? Bem pequena. E vai desligar também lá, como eu falei, a mesa, estativa, cabeçote e tudo. Ok? Muito bem. Certo? Então esse é um outro tipo de mesa. E quando você dispara, ele acende a luz aqui dizendo que a radiação está saindo em direção ao paciente. Outra coisa que a gente vai falar da importância depois, quando a gente estiver tratando a mesa, é a chamada grade. Grade antidifusora, ou grade anti-espalhamento, né? Difusão e espalhar. Então, grade anti-espalhamento. Então, também é uma opção que, eventualmente, algumas técnicas, geralmente se usa sempre, tá? Ela sempre é utilizada. Só que ela se mexe. Tá? Depois a gente vai ver, ela tem que se mexer, porque se ela ficar parada, você vai fotografar a grade junto com o paciente. Você não quer fotografar a grade junto com o paciente, porque senão você vai ter uma imagem toda riscada da grade. Então, o que acontece? Você pode, eventualmente, inibir a grade, certo? Ou seja, fazer com que ela não se mexa, fique parada, porque quando você dispara, ela obrigatoriamente se mexe, né? A gente vai explicar depois lá da mesa. Então tem um símbolo para dizer que a grade não vai funcionar ou que a grade vai funcionar, que é um símbolo, por exemplo, que ela vai se mexer, ela se mexe para um lado e para o outro, tá? Ela fica sacudindo para um lado e para o outro, certo? Se eu tiver book de mesa, ou seja, a grade na mesa, e geralmente tem, né? No caso de os fixos, todos têm. E se eu tiver o book mural, ou seja, aquela mesa que fica de pé, né? Digamos assim, para fazer tórax, dá para fazer crânio também hoje em dia, eu vou ter uma grade antidifusora, anti-espalhamento, porque ela melhora a qualidade da imagem, é um item interessante, é um item bom. Então, eu vou ter uma grade na mesa e uma grade na parede, certo? Lá naquela mesa entre aspas, né? Aquele book mural, a mesa entre aspas. Muito bem, o que acontece? Só por uma questão de não fazer barulho, não assustar ninguém, você escolhe se você quer que a grade da mesa chacoalhe, trema, ou se você quer que a grade do book mural vá sacudir, certo? É só para isso, só para não ter as duas balançando ao mesmo tempo e eventualmente assustar paciente, etc. Gastar eletricidade, não vai gastar nada de eletricidade, mas enfim, né? É mínimo ali que vai gastar. Mas depois a gente vai ver por quê. Enfim, então você, quando tem dois, você tem que escolher. Você tem que dizer, o meu exame é feito na mesa. Você aperta lá, o exame feito na mesa significa que a grade da mesa vai sacudir. Meu exame é feito no book mural. Então você aperta e diz exame no book mural, significa que a grade vai sacudir. Meu exame é feito em cima da mesa. Tá? Tem uma técnica, você pega o chassi, bota a mão
do paciente em cima do chassi, certo? Em vez de botar a mão na mesa e o chassi que vai embaixo da mesa, tá? Aí tem uns 10 centímetros ali mais ou menos de diferença, 8 centímetros. Mas tem técnica que você coloca a parte anatômica encostando no chassi, não embaixo. O que acontece? Não adianta a grade bater lá embaixo que não vai acontecer nada. Ela vai sacudir lá embaixo porque o chassi está lá em cima, ela não vai filtrar, não vai bloquear o espalhamento de nada. Então você pode desligar a grade. Certo? Qual é o grande problema de tudo isso? É cometer o erro de fazer o exame na mesa e mandar sacudir no mural, ou vice-versa. Tá? Ou esquecer, enfim, e aí o que acontece? Você vai ver o exame está todo com risquinho. Tá? A grade é fotografada junto, certo? Mas depois a gente vai ver sobre grade. Então, o importante aqui é que existe esse botão, existe esse comando que a gente tem que cuidar. Então, toda vez que a gente vai fazer o exame, está ali na unidade de comando, tem que pensar. Selecionei tensão, selecionei corrente corretamente, né? Selecionei tempo, conferi, tá tudo certo. Escolhi o foco fino ou grosso, se eu puder escolher, tá certo. Escolhi onde é que eu vou fazer, se é mural ou se é mesa. Escolhi a grade, liguei, desliguei, ou seja, você escolhe tudo e depois você confere, chamado double check, né? Checagem dupla. Aí tá, arrumei tudo, agora vamos lá. Antes de apertar o botão, isso está certo, certo. Ok, agora eu vou disparar, certo? Então, só falando do book mural ou book de mesa e o seu respectivo botão. Tudo checado? Posso apertar o botão? Posso, tá? Então, o botão é que vai liberar a tensão e ajustar lá a corrente da ampola, gerando a radiação. Então, até agora eu não emiti radiação. Até agora eu não fiz nada. Só selecionei tensão, corrente, grade, foco, tempo, ponto final, certo? Então, somente quando eu disparar, apertar o botão, antigamente era assim, né? Hoje tem uns que são direto na unidade de comando, né? Mas antigamente é assim, eu vou estar pronto para disparar. Bom, por segurança e por qualidade, não é só por segurança, também por qualidade, o disparador, o botão, ele tem 2 estágios, 2 etapas. Tá? Primeiro, preparação. Então você prepara o exame. E aí depois que você efetivamente produz a radiação ou dispara. Certo? Então esse botão, principalmente esse que é segurado na mão, então ele tem essa parte mais interna, que é o primeiro estágio. Então ele está parado, em repouso, que a gente diz. Você aperta a primeira parte aqui até encostar na segunda, né? Você afunda, prepara, certo? Conta até 2 e aperta e afunda a segunda parte e dispara a radiação. Por que tem esse botão? Qual é a indicação desse botão? Primeiro, porque tem que ter o preparo. Já vou comentar por que tem que ter o preparo. Segundo, é o chamado botão, oficialmente, tá? Não riam. Botão do homem morto. Certo? Isso é usado, inclusive, no metrô, em várias questões que você tem que garantir que a pessoa está lá apertando o botão, certo? E não possa, por exemplo, só uma alavanca que você empurra, a gente vê nos filmes que ela bota lá um cabo de vassoura empurrando e fica acelerando lá o metrô e não sei o que, o trem vai indo porque tem um cara empurrando. Então você tem que apertar o botão e empurrar. No momento que você desmaia, né? Vamos falar de homem morto, né? Você desmaia, você ou vai soltar o botão ou, né, a mão vai, enfim, vai perder a força e você vai desligar. Então aqui é a mesma coisa. Então você apertou, aconteceu qualquer coisa, inclusive o paciente se mexeu, você tira o dedo e aborta. Abortou. Começa tudo de novo, tá? Não tem assim, não deu um pouquinho cego, continua. Não, então apertou, começou a disparar, deu alguma coisa, alguém abriu a porta para entrar na sala, você tira o botão, corta na hora, tá? Não interessa se deu ou não deu tempo, ele vai desligar, ele obedece ao seu dedo, certo? Então, por isso que é chamado botão do homem morto, tá? Então, tem esses 2 estágios aqui, preparação, depois o disparo efetivamente, tá? Então, aqui, por exemplo, tá o botão aqui do lado, vejam, equipamento antigo, né? Acho que é um Tridorus. Então veja, era enorme, né? E também os transformadores, muita coisa tá aqui dentro.
os botões. Aqui ele tinha um sistema muito estranho que funcionava, mas era estranho, certo? Porque você mexia, por exemplo, no MA, na corrente, aí tinha uma fita, isso aqui era uma fita metálica, então essa fita corria. Você tinha um marcador aqui, então quando você trocava de 100 para 200 mA, em vez do fio aqui correr, quem corria era a fita. Aí quando você mexia no tempo, como ele tinha que multiplicar a corrente por tempo para te dar a quantidade, aí quem corria era o fio metálico. Então, e aí tinha uma coisa, às vezes você botava uma corrente, acertava um tempo, alguma coisa, daqui a pouco você queria mudar o tempo e tal, e quando ia olhar a corrente mudou também, porque tinha um sistema intrincado ali de engrenagem, então às vezes você acertava o tempo tá certo, aí você ia acertar a corrente e tal, e ia olhar, puxa, a combinação do não que eu quero, mudou o tempo, aí você mudava o KV também, mudava um pouco. Olha, era bem complicado. Daí a importância de você colocar nos botões o que você quer e depois conferir ali se ele estava dando exatamente o que você queria. Tá? Ah, não é isso que eu quero. Aí você mexia um pouquinho no tempo, aí saía da corrente, aí você ajustava aí você ficava ali. Claro, com o tempo você aprendia, mas você sabia qual que tinha que mexer primeiro. Ah, começa com o MA, depois o tempo, começa com o tempo, depois o MA, aí você acertava. E esse, se eu não me engano, era um que quando eu mexi nele, que você botava uma tensão acima com uma corrente, aí você tava meio a pouquinho, puff, apagava as luzes, porque ele era todo iluminado, né? Por trás, assim, tinha uma luz amarelada. Ele desligava, disse, opa, estragou, o que foi? Não, é porque eu botei uma tensão. Aí eu mexia na corrente, na tensão, ele acendia de novo. Era a maneira que ele tinha para dizer que você estava se excedendo, certo? Então, aqui de novo, só para mostrar que está aqui do lado, né, o dispositivo de disparo, né? Botão. Tá? Bom, por que eu tenho duas etapas que são muito importantes e que equivale à diferença entre boa e má qualidade, entre uma ampola, um ânodo que vai durar alguns anos ou algum que vai durar semanas ou meses. Então, o que acontece? Quando você faz o preparo, você aperta a primeira vez o botão, o que vai acontecer? Ele vai aquecer o filamento, a gente já viu, o filamento começa a aquecer do centro para as bordas, demora ali 1 segundo, 2 para ele ficar todo ele aquecido. Isso significa pouco aquecimento, uma produção menor de elétrons. Maior aquecimento, maior produção de elétrons, certo? Então, o importante é o quê? Sempre ter a mesma, digamos, quantidade de aquecimento para ter a mesma produção de elétrons. Isso significa repetibilidade, certo? Significa que toda vez que eu pedir 100 mA, ele vai me dar 100 mA. Ele não vai me dar 80 porque ele está frio ou 120 porque ele está quente, certo? Então, repetibilidade. Outra coisa, se for ânodo rotativo, o ânodo começa a girar. Porque se eu disparar com o ânodo parado, até ele começar a girar, acabou o exame. Logo eu vou furar o ânodo, eu vou trincar o ânodo, porque a radiação vai bater só no mesmo lugar. Então aquela coisa do ânodo rotativo não adiantou de nada, todo aquele motor, tudo porque ele não girou. Então você aperta a primeira parte, aquece o filamento e o ânodo gira, começa a girar até chegar a 3, 4, 5 mil rotações por minuto. Claro, tudo isso é 2 segundos, ok? Não é muito tempo. Então, quando você faz o disparo, o que ele faz? Eventualmente, ele pode ajustar a corrente, se for um sistema mais inteligente, digamos, vai ver, não, o filamento não está bem quente, como eu queria, vou botar um pouquinho mais de corrente, ou aqueceu demais, enfim, se for um sistema mais inteligente. E vai efetivamente aplicar a tensão. Quando você dá o segundo botão, ele aplica a tensão, começa a marcar o tempo. O tempo começa quando aplica a tensão. Então, se você quer 1 segundo de radiação, 1 segundo de tempo, certo? Meio segundo de radiação por 100 mA, meio segundo de tempo no disparo, na tensão, certo? Deu 0,3 segundos, você tirou o dedo, corta. Ele não fica até o 0,5, tá? Ele obedece a tua mão, ok? Então o tempo, a gente vai ver, está ligado sempre com a tensão. Tensão ligada, produção de radiação. Tensão não está ligada, não tem produção. E aí também é comum
como o ânodo gira, tem o motor, fazer barulho, a pessoa achar que quando está aquecendo o filamento, quando está preparando, que já está disparando. Tirou o dedo, né, acabou a radiação, o motor continua girando, você ouve barulho e você diz, ainda tem radiação, olha só. Não, é só o ânodo girando, a radiação já acabou, tá? Então isso também tem que perder esse medo, tá? Quanto tempo? Normalmente você tem que esperar em torno de 2 segundos. E segurando, tá? Você tem que segurar. Não é assim, aperta, já aqueceu, tira o dedo, agora aperta e afunda, que a gente diz, né? Aperta e afunda para dar o disparo. Não. Você, durante o aquecimento, no preparo, você tirar o dedo, esquece. Tem que começar tudo de novo. Aperta de novo, 1, 2 e afunda, tá? Não pode ser, aquece, tira o dedo, agora eu vou disparar. Não. Princípio do homem morto. Você tem que fazer tudo na sequência, não é? Faz a hora que quer, certo? Então, aquece, 1, 2, afunda, certo? E aí dispara. Terminou, ele bipa. Ou ele bipa que terminou, ou no geral ele bipa contínuo. Fica bip, parou de bipar, parou a radiação. Então você dispara, bip, tiro. Depois que eu ouvi o bipo, eu penso, eu ouvi? Acho que eu ouvi, aí eu tiro. Tá? Já aconteceu várias vezes, tempos um pouquinho mais longo, 100 milissegundos, 0,1 segundo, 2 piscar de olhos. Tem gente que consegue tirar o dedo antes, tá? E aí não produz toda a quantidade de radiação prevista. E aí faz o exame de novo. Então a gente sempre aperta, segura, espera dar o bip, espera terminar o bip, olha para cima, olha para lá, vou tirar o dedo. Ou seja, garantir sempre que o dedo fique até o fim do tempo. Tá? Mesmo num tempo muito curto, já vi muita gente tirar o dedo antes. Tá? Mesmo num tempo curto. Não, mas é muito rápido, é apertar e tirar o dedo. Isso é mais rápido que o equipamento. Então sempre aperta, ele vai fazer barulho, vai acender uma luz também, é comum ele acender uma luz no painel ali, você fica olhando, então acendeu a luz, apagou, o bip parou, acho que vou tirar o dedo, aí tira, tá? Sempre dá um tempinho a mais para evitar, certo? Então sempre ficar segurando. Se tirar o dedo, volta ao zero de novo, começa tudo. Então aqui a gente tem de novo, um sistema, como eu disse, botão aqui mais e menos, né, ou para cima e para baixo. Esse aqui é interessante, o sistema tem sido muito vendido, esse tipo de sistema. Você tem botão para cima e para baixo, só que passar de um em um é meio cansativo. Aí isso aqui gira, tá? Esse botão é rotativo, aí passa mais rápido. Se você quer passar tipo de 10 em 10, você gira. E se depois 124 quer botar mais um, aperta para cima ou para menos. Aqui tá dando MA, e aqui eu acho que é MAS. Então, aqui é a mesma coisa, os 3 botões, tá? Aqui tem umas memórias. Não, isso aqui é display, desculpa. Aqui é display, então você tem um bonequinho, daí ele pergunta se você quer AP, PA, lateral, Waters, que é um tipo de exame, que tem uma inclinação. Então você vai apertando, ele vai te dar 70 kV, 32, 100 MA, e depois, se você quiser, você ajusta. On-off, botão disparador. Tá? Quando tá funcionando aqui, ele vai acender essa luz para dizer que a radiação está sendo emitida. Se eu não me engano, tem alguns modelos desses que toda essa volta se acende, tá? Tudo isso aqui tem um LED verde, está tudo ok, ou vermelho se você não pode disparar por algum motivo, tá? Ou deu falha, alguma coisa, aí ele fica toda essa volta vermelha, ok? Bom, professor, tem os equipamentos aqui, tudo muito bonitinho, touch, etc, etc. Só que, cadê o disparador? Tá? O disparador está aqui. Cadê o 2 em 1? Está aqui. Certo? Significa o quê? Que você vai apertar, vai ficar segurando. Do homem morto, né? Tem que ficar segurando, não pode morrer no meio do caminho. Tem que ficar segurando, e aí o que acontece? O equipamento vai dar os 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo e meio, enfim, quanto que o equipamento sabe que precisa para aquecer o filamento e gerar o ânodo, e depois ele vai disparar. Tá? Então você fica apertando e ele vai disparar sozinho entre aspas, né? Porque você está segurando. Ou seja, ele que dá esse tempo. Outra coisa também às vezes é comum, tá? Pode ser até inclusive nesse equipamento aqui que ilumina, depende de como o fabricante faz, é você apertar o preparo e aí depois que você aperta o preparo, depois de 2 segundos ou 3 segundos, ele acende uma luz dizendo dispara.
tá pronto, tô aquecido, ânodo tá girando, entendeu? Então ele mesmo te avisa a hora de apertar. Então você não precisa ficar contando na cabeça. Professor, tô preparando, o paciente se mexeu, alguma coisa, aí eu digo, segura a respiração. E tô segurando lá, tô preparando. Tá, segura a respiração. Tô preparando para ganhar tempo. Tá, segurou, atenção, vou disparar. E aí afundo. Se você ficar segurando 5 segundos, você torra o filamento. O filamento explode, ele rebenta, tá? De tanto calor. O próprio equipamento vai se desligar. Então, você preparou, esqueceu da vida, não disparou, em 3, 4, 5 segundos, o fabricante é que sabe, ele se autodesliga. Tá? Ou vai dar uma luz vermelha, vai dar um bip, vai apagar as luzes tudo, vai fazer alguma coisa. Por isso que eu digo, não fez, tira a mão, esquece, começa de novo. Ele vai esfriar ali, 5 segundos ele esfria um pouco, né, o suficiente. Aí você aperta de novo, prepara, 1, 2, dispara, tá? Não pode ficar segurando a vida toda no preparo, ele se autodesliga, tá? Professor, e se ele não se autodesligar porque o sistema de autodesligamento está estragado? Aí você vai arrebentar o filamento, com certeza, e não vai funcionar mais, não vai funcionar. Isso que tem que confiar desconfiando, né? Tem um sistema que se autodesliga, mas evite fazer isso para não confiar no sistema que pode eventualmente falhar e você perde a ampola. Arrebentou o filamento, acabou a produção de radiação X. Não tem corrente, vai ter produção. Tá? Então, esse aqui é aquela mesa do telecomandado, certo? Aquela parte ali que não cuida da mesa, da estativa, de movimentos mecânicos, mas sim da produção da radiação. Então aqui eu tenho tensão, eu tenho o MAS, né, o produto, a quantidade total de radiação, a corrente, e aqui eu acho que é milissegundos, que é o tempo. Muito bem, então eu tenho esses botões, sobe e desce aqui para controlar o KV. Esse aqui deve controlar o tempo. E aqui eu tenho dois botões, MA e MAS. O que, que é? Economizaram, tá? Um equipamento carésimo, que eu tenho certeza quando a clínica comprou pagou muito caro. Então, você escolhe se você quer ver o MAS e comandar o MAS com esses dois botões, ou se você quer ver e comandar o MA. Uma economia, assim, vou dizer, não vale a pena, mas enfim. Tá? É que é um equipamento antigo, não tinha tanta inteligência naquela época, né? E os microcontroladores, etc, etc. Aqui também, acho que aqui é o foco fino e o foco grosso, né? O borrão preto e o borrãozinho menor preto, para você escolher. Aqui o liga e desliga, ó, verde liga, né? Um I, vermelho redondo desliga, né? E assim por diante, tá? Aqui também é fluoroscopia, tem outras funções a mais no equipamento, tá? Só um exemplo de mesa. Aqui de novo, né? Botões analógicos, a parte do transformador aqui embaixo, os medidores aqui, corrente ou de tensão para saber o que você está entregando para a ampola. Aqui um digital, aqui o botão, certo? Não tem então aquele botão com cabo, né? E um dos motivos de ter o cabo, ter os 2 metros de cabo, é porque você pode ter que se mexer para visualizar o paciente, né? Para olhar o paciente e ver se ele está paradinho, se ele não está se mexendo, se ele não fugiu, né? Isso é comum, tá, pessoal? Não tanto hoje, né? Mas às vezes, sei lá, só com um pouco menos de conhecimento das coisas, você vai lá, todo mundo fala que radiação mata, radiação faz mal, e bomba de Hiroshima, e Fukushima que explode, Chernobyl, todas essas coisas, né? Vocês estão aprendendo que não tem nada disso, né? De perigoso, no uso da radiação X médica, no uso médico. Mas o pessoal se assusta, né? Goiânia, etc. Então, se você vai lá, prepara o paciente, põe na mesa e, digamos, né, vira as costas e vai lá 2 metros, se esconde numa salinha para fazer o disparo, se você olhar para trás, o paciente está atrás de você, tá? Às vezes acontece. O paciente pensa, se ele não fica nessa sala onde tem radiação X, que ele conhece, por que eu vou ficar? É bem isso, o pessoal pensa assim. Então você sai da sala e o paciente vem atrás de você, certo? Por isso a importância sempre de explicar para o paciente o que você está fazendo. Olha,
vou lhe posicionar, você não pode se mexer, você vai ouvir um barulho aqui que é um motor, não é radiação, certo? Então, quando você ouvir esse barulhinho, é motor e tal, não se preocupe, tá? Eu vou ali, vou disparar e volto para ajudar o senhor a sair da mesa, por exemplo. Então, é importante fazer isso. Vou fazer 2 exames, então eu vou fazer, você não se mexa, porque eu vou colocar o chassi numa posição, fazer um disparo, volto e vou colocar o chassi na outra posição, mas você não pode mexer a perna, porque a perna tem que estar no mesmo lugar para dar a mesma imagem. Você não pode mexer a cabeça tem que estar no mesmo lugar, eu só vou mexer lá um pouco. Então isso é muito importante, tá? Você explicar para o paciente. Informação. Informar, avisar, explicar, esclarecer. Certo? Muito importante. Tá? Então você tem aquele cabo de 2 metros para justamente isso, porque às vezes você está na sua unidade de comando ali, protegido, blindada para não ver a radiação, mas você tem que estar vendo o paciente, tá? Então, de acordo, você tem que... Então, às vezes, por exemplo, por algum motivo, você sai, né? Você está ali, você sai para olhar e ficar olhando e disparar. Ou até por uma questão, por exemplo, o dentista, né? O dentista tem os 2 metros, porque às vezes ele fica até na própria sala, ou vai até em direção à porta, daí com aqueles 2 metros e dispara. Isso diminui a quantidade de radiação, tá? Então esse digital aqui tem esse botão, como eu falei, você vai apertar, esperar 2 segundos, 3, enfim, o equipamento controla isso, tá? Aqui possivelmente você deve acender a luz dizendo que está saindo radiação. Esse aqui é uma outra mesa bem das antigas, né? Então vejam só, esse botão inclusive está de pé. Por que, que ele está de pé? Possivelmente ele tem um eixo mecânico aqui e o transformador está aqui embaixo. Isso significa que quando você gira com o botão, você está mexendo no transformador, tá? Depois a gente vai falar na próxima aula. Você está ajustando o transformador para o transformador dar 50 mil, 60, 70 mil, assim por diante, tá? Eventualmente corrente, tá? Por isso que são uns botões grandes, pesados, porque mecanicamente você está mexendo, como se fosse uma catraca, alguma coisa assim, tá? E aí tem outras informações de KV, acho que aqui tem MA, corrente, assim, tá? Uma boa chave liga e desliga para ninguém... Tá? Alguns exemplos, eventualmente, isso aqui já tem uns 25 anos, tá? Tempinho. Mas de repente vai que ainda tá lá no hospital, né? Esse aqui é o mesmo aparelho, né? Eu bati de longe, depois bati um pouco de perto. Então tá aqui, ó. Tensão, KV, MA. Veja que aqui não tem marcação nenhuma, ou se tinha, a faxineira já arrancou, né? De tanto esfregar. Então você nem sabe qual é a tensão corrente, então você depende de um mostrador aqui para saber, tá? Que mais aqui direito? Aqui é para fluoroscopia, fazer fluoroscopia. Então aqui é controle de fluoroscopia. Não, desculpa, aqui é controle de fluoroscopia, que é o olho e a fluoroscopia, e aqui é o símbolo de radiografia, para fazer radiografia. Então, tensão da radiografia, corrente da radiografia, e aqui tensão e corrente da fluoroscopia. Então, é equipamento que tem os 2 modos, modo fluoroscopia e modo radiografia, tá? Então veja aqui a situação precária, tudo no esparadrapo, etc, etc. É tudo apagado, né? Então você tem que confiar no... Você está enxergando aqui luzes, né? Se a fluoroscopia está ligada sem LED, enfim. Então às vezes tem coisas precárias por aí, certo? Por isso, de novo, conhecer o equipamento, né? E conhecer mesmo quando ele não tem nada escrito nele, a gente tem que dar um jeito de conhecer ele para poder operar adequadamente. Claro que isso daí deveria ser interditado, já deve ter sido trocado, né? Tem acho que quase 25 anos que eu bati essa foto. Ok? Terminando então a questão dos símbolos. O que você vai encontrar eventualmente no seu equipamento, tá? Não estão todos os símbolos, porque isso aí vai evoluindo, né? Mas eu tirei de alguns manuais, então você tem ligado, desligado, por exemplo, né? O famoso I e o 0, né? O 1 e o 0 e assim por diante, tá? Uma função qualquer, a fluoroscopia ligado e desligado. Então você pode ter esse tipo de botão ligado, parcialmente ligado, totalmente desligado, enfim, são botões aí que você também tem que ler o manual para ver o que significa, tá? Então, fluoroscopia, alguns antigos chamavam de radioscopia, a mesma coisa, tá? Foco fino, foco grosso. Então tinha uns equipamentos que chegavam a ter 3 focos, tá? Muito antigos. Aquela ideia, né? Como é que o fabricante faz para produzir, ou melhor, produzir mais calor, mais radiação, mas sem derreter, né? Então
você tinha um foco finíssimo. Foco fino. Quando é que eu tenho foco finíssimo, professor? Quando eu tiver 3 focos. Aí eu vou ter os 3. Se eu tiver 2, um é fino e o outro é grosso. Até pode ser assim, esse é o fino, esse é o grosso, né? O finíssimo virou fino. Então, se eu tenho 2, é fino e grosso. Se eu por acaso tiver 3, talvez equipamento muito antigo, tá? Vai ter os 3 desenhos para você escolher. Então, grade ela tá fixa ou pode estar desligada. De novo, tem que conhecer o equipamento, certo? Significa isso é desligado ou não. Então, pode ter um X na grade, significa que ela está desligada. E quando tiver essa setinha, ela está se mexendo. Ou não. Isso daqui pode ser o contrário do ligado e desligado. Então, se tem um X aqui, está desligado. Se não tem nada, está ligado. Por exemplo. Tá? Então, tem que conhecer o equipamento. A iluminação do colimador, certo? Quando a gente falar de colimação, a gente vai falar a importância da luz, saber onde a radiação está batendo. É invisível, então a gente joga uma luz branca ali para ter uma ideia. Colimador, por exemplo, isso aqui significa colimador ou colimador aberto. Né? Se ele estiver fechado, ele vai estar assim, para dizer que as placas são placas de chumbo, a gente vai ver, estão fechadas, né? Esse símbolo. Tá? Por exemplo, se você tem um controle manual de tensão, corrente, alguma coisa, a fluoroscopia está no controle manual, tem um desenho da mão, tá? Mais ou menos assim. Se for controle automático, alguma coisa no teu equipamento tem controle automático, você vai identificar se é fluoroscopia, se é o KV, se é, enfim, posicionamento da mesa. Esse é um dos símbolos do controle automático, certo? Chave pedal, por exemplo, fluoroscopia, ou mesmo, fluoroscopia com emissão constante de radiação, o médico está com a mão ocupada, então ele liga e desliga a radiação com o pé, ou você está fazendo uma radiografia convencional, mas que você está com as mãos ocupadas, então você aperta com o pé e faz o disparo. Também, prepara, dispara, tá? Daí, realmente eu nunca vi um pedestal com o pé, mas de repente fica segurando e ele mesmo no automático, depois de 2 segundos, dispara. O símbolo de chave manual, então digamos que você tenha lá no seu comando atrás, plug, lá o buraquinho para botar o cabo do pedal e o cabo da chave manual, onde é que vai? É que nem o microfone e o headphone, né? O pessoal sempre chega no computador e pergunta, onde é que eu coloco o headphone? No buraquinho verde ou no rosa, né? Aí tem o azul, ainda tem 3. Onde é que eu coloco? Boto no fone, não tô ouvindo, boto não tô, a pessoa não ouve. Qual que é o certo, né? Olha o desenho. A princípio, o rosa é microfone, o verde é fone e o azul é uma saída ou entrada auxiliar? É auxiliar, agora não me lembro se é saída. Acho que é saída auxiliar. Acho que é uma caixa amplificador é uma coisa, é saída auxiliar. Microfone é só um e saída pode ser 2, fone e auxiliar. Então tem as cores, tem o desenho, né? Então tudo isso para saber onde for. Então aqui a mesma coisa, tá? Então você pode ter desenhado na mesa, pode ser atrás do comando, pode estar no manual, para você quando está lendo identificar o que é. Teve alguns equipamentos que, assim, digamos, a economia também, que enfim, valia muito a pena, mas na época, né, era tudo muito caro, não tinha sistema digital, etc. Então você tinha uma mesa e essa mesa podia operar 2 salas. Não tinha muita vantagem, enfim, porque teria possivelmente 2 transformadores, tudo era duplicado. Só a unidade de comando, ou mesa de comando, era única. Então você tinha uma comutação entre a mesa. Então você tinha que saber se você estava usando a sala da direita ou a sala da esquerda, por exemplo. O equipamento da direita e o equipamento da esquerda. Tá? Então, eventualmente, pode encontrar, mas são equipamentos muito antigos. Hoje em dia, não sei se ainda fabricam uma mesa de comando para 2 equipamentos ao mesmo tempo. Tá? Inclusive, é proibido pela legislação brasileira ter 2 equipamentos na mesma sala. Pode ter um comando para 2 salas, isso não tem problema nenhum. Mas não pode ter 2 equipamentos na mesma sala. E já aconteceu. Então, já vi clínica que tinha um mamógrafo, por exemplo, até que é pequeno, e raio-x convencional. Aí a desculpa é sempre, quando eu estou fazendo mamografia, eu não estou fazendo raio-x. Quando eu estou fazendo raio-x, não estou vendo, porque só tem um técnico, porque não sei o quê. Até por questão da paciente, a paciente está fazendo mamografia, não vai querer ter outra pessoa na sala, enfim, né?
mas é proibido porque sempre pode ter um maluco que queira fazer 2 exames ao mesmo tempo. Tá? Então não pode. Então, como você tem que ter isso fisicamente separado em 2 salas, ter uma mesa de comando no meio, sei lá, no corredor ou no meio das 2 salas, ali em alguma posição, você enxerga as 2 salas, é algo muito estranho. Mas enfim. Então a gente fica, por enquanto, por aqui, na nossa aula sobre mesa de comando, né? E trazendo sempre um pouco mais da nomenclatura técnica, né? Dando mais algumas dicas e boa parte do que a gente falou, claro que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, ok? Obrigado, até mais.